Então vamos lá. Já separa papel, caneta, pessoal. Olha, se a aula de hoje não for maravilhosa ao master, pode me detonar no stories, onde você quiser, porque eu tenho certeza que hoje o bicho vai pegar. Nós vamos focar em olhos e hoje nós vamos ver a interpretação. Qual é o significado de olhos, estrábicos, vesgos? Você sabe? Qual o significado de bolsa embaixo dos olhos? Você sabe? Qual o significado de olhos saltados? Olhos que lacrimejam, olhos avermelhados, todos os tipos que você pensar, nós vamos falar aqui hoje. Então vamos lá, pessoal, para começar, nós temos que entender, primeiro de tudo, conhecer a base técnica dos olhos. Eu vou dizer para vocês, o primeiro nome, tá? De cada segmento aqui dos olhos para você conhecer. Então, se você tem duas opções, ou pega papel e caneta, ou então você vai dando print, tá bom? Que é para você não perder nada. Então vamos lá, vamos começar aqui por essa área que é chamada de côncavo. O côncavo é essa entrada aqui, olha, tá vendo? Nem todos têm. O côncavo, essa entrada que tem aqui, ela começa a surgir, ó, aqui, ó, quer ver, ó, tá vendo aqui? Pessoal, vou fazer igual aquele dia, eu vou botar um amarelo. Acho que o amarelo fica melhor. Ó, é essa entrada aqui, ó, na pele, ó. Opa! Tá vendo aqui? O que acontece nesse côncavo? Olha só, repara que eu tenho, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa linha. O que significa essa linha? Porque aqui, nós vamos ver ali, nós temos a pálpebra superior fixa, que fica para cima do côncavo, e a pálpebra superior móvel, que fica para baixo, que é a que faz, que fecha, ó. Tanto é, pessoal, que, vamos supor, se você conversa com alguém, e a pessoa, quando fala certas palavras, ela fecha assim, no momento que ela está fechando, se for uma fechada atípica, é porque o cérebro dela, neurofisiologicamente, ela não está conectada com aquilo que ela está ou falando ou recebendo. Eu dou um exemplo aí, quando eu era mais novo, que eu estava apaixonado por uma menininha, e eu lembro que quando eu perguntava para ela, ela falava assim, eu gosto de você, Brunísio, eu gosto de você. Não, Rafa, eu gosto de você. Então, dois sinais aqui. Primeiro, enquanto ela falava, ela fechava a pálpebra móvel, e depois ela movimentava a cabeça dizendo que não. Então, quer dizer, segundo o princípio dos seis, C, então tem uma congruência aqui, quando ela diz que gosta com a boca, mas nos olhos ela fecha e ela nega com a cabeça. Então isso aqui é a pálpebra móvel, tá? Então, quando a pessoa evita algo, eu falo isso no curso de linguagem corporal prosêmica, então eu falo sobre isso, é a pálpebra móvel. Agora, a fixa, quando a pessoa aperta a fixa, é porque ela está imprimindo muita força. É porque ela está impedindo com todas as forças daquela informação entrar, ou ela inconscientemente ela não quer ver de jeito nenhum aquilo que está diante dela, tá certo? Então ela vai imprimir com muita força. Um exemplo foi quando uma mulher foi dar um beijo na boca do José Serra. Então o José Serra, o que ele fez? Ele travou os olhos, porque foi assim, foi abrupto, foi uma falta de respeito da pessoa, Então, por uma reação instantânea e inconsciente, o nosso cérebro dá uma ordem para os nossos sentidos serem bloqueados, bloquear todo tipo de entrada. Então, o bloqueio de entradas fisiológicas representa o bloqueio de entrada psicológica. Então, é por isso que quando a pessoa fecha aqui, e ele fechou a boca com força, e os lábios, e apertou os olhos. Então, quer dizer, ele não estava recebendo bem aquele momento, tá certo? Agora, se fosse uma questão de raparigueiro, então a fechada dos olhos seria diferente, seria mais suave. Seria o fechar, por exemplo, quando duas bocas se beijam, com prazer. Aí é uma coisa mais sutil. A pessoa fecha os olhos, você já reparou? Se ela fecha os olhos, é porque ela quer entrar em uma nova dimensão. Então, é como se... Esse é o significado, E sem contar que é porque quando você aproxima muito da outra pessoa, olha o olho o que faz, ó.
ele vai ficando vesgo. Como é que vai beijar outra pessoa assim, ó? Então, é outro motivo pelo qual os olhos se fecham na hora do contato do beijo. A raparigueira é ótimo. Bom dia aí. Ó, Idésia chegou aí. Joyce. Ah, é Joyce. Joyce leva. Agora sim, Joyce. A Joyce rindo pra caramba aqui, ó. Então, voltando aqui, pessoal. Então, essa é a questão dos olhos. Os olhos, o leigo, ele não entende nada disso que eu tô falando aqui e do que eu vou falar pra frente. Muito, inclusive, eu sei que tem muito... tem psicólogo aqui, eu sei, tem terapeuta, já vi aqui. Pessoal de constelação familiar, enfim. Pessoas que... Até coach, eu acho que tem aqui hoje. Então, às vezes a pessoa está conversando com a outra e ela está pegando a informação verbal. Você está perdendo muito mais de 80% do que realmente está acontecendo naquele diálogo por falta do conhecimento não verbal. Então, só seguindo aqui, pessoal, vou voltar aqui para a imagem, tá? Eu estava falando do côncavo. Deixa eu limpar aqui. Então, o côncavo, deixa eu ver se já vem na sequência. Tá, então aqui, ó, já botei aqui a pálpebra superior móvel. Tá vendo aqui, ó? Pálpebra superior móvel é a parte de baixo, conforme eu mostrei em mim. Aí, seguindo, eu vou seguir essa sequência aqui para ficar na ordem. Aí, depois aqui, olha, o que a gente viu ontem, olha, o canto interno do olho. Tá vendo? Esse canto interno é aquele que a gente, nos exemplos anteriores, a gente colocou A, né? E o canto externo, que eu vou falar daqui a pouco, é o que a gente botou o B, né? Ah, olha só, ó. Calma aí, vamos lá. Rafa, após de algumas situações de estresse no trabalho, meu olho esquerdo e pálpebra passaram a tremer. Opa, calma aí. Passaram a tremer. Parece um tique nervoso. Eu vou comentar, Diniz, sobre essa reação neurofisiológica. Eu vou comentar, tá? Já eu falo sobre isso. É só para não perder aqui o foco do que eu estou falando, mas na sequência vai ter... Eu vou falar sobre isso. Claro, vou explicar. Olha a Simone aí também. Visagista top. Gente boa. Então, deixa eu continuar aqui. Ah, Simone, me diz aí se você conseguiu ver ontem aquele vídeo que você estava precisando sobre o lado esquerdo e direito. Então, olha lá. Aqui, olha. Aqui... notoriamente já são os cílios internos, então não tenho muito o que falar. Aqui, olha, é a pálpebra inferior. Enquanto a pálpebra superior, ela tem a parte móvel, né, que é essa que a gente viu aqui, essa parte superior e inferior aqui, ela não é móvel. Então, é por isso que muitas vezes essa região aqui cai, tá? Aparecendo o Sampaco. Pessoal, vou dar a definição de todos os formatos de Sampaco também hoje, tá? Tá dentro dessa aula aqui. E é justamente nessa região aqui, que é reflexa do rins, que pode denunciar ou problema no rins da pessoa, ou falta de água, né? A pessoa bebe pouca água, ou então a pessoa que reprime o choro, você vê também aqui. Eu vou falar sobre bolsa, vou falar sobre tudo isso, tá? Ah, beleza, Simone, tranquilo, já vi aqui. Olha, um monte de gente chegando aí, ó, Elane, Antônio, sejam bem-vindos aí. Outro ponto aqui é a pupila, tá? Então, gente, olha só. Deixa eu ver se é o próximo aqui. Tá. Olha, íris é a parte colorida, pessoal. Muita gente confunde isso aqui. Íris, a pupila é a partezinha preta. Bem aqui no centro. É por essa partezinha preta aqui, pessoal, que entra a informação visual por intermédio da luz. É por isso que quando tem luz intensa no ambiente, a pupila, ela se contrai. Quando o ambiente está pouco iluminado, se dilata. É só você ver o exemplo do gato, né? O gato, tá vendo só que coincidência, eu falo do gato, aí aparece eu aqui do nada. Brincadeira. Ednei, meu primo, beijo no seu coração, primão. Ó, tô vendo aí você frequentando as aulas, isso aí, cara. Hoje eu tô falando sobre a linguagem dos olhos. É quase um DNA essa aula. Olha, se liguem. Então deixa eu falar aqui agora, pessoal. Por isso que a pálpebra, cismei com pálpebra. Por isso que a pupila, que é a partezinha preta, ela quando nós estamos diante da luz, olha só que interessante. A contração dela e a expansão dela, a dilatação dela,
não acontece por força da nossa vontade. É algo que está, que é parte não do sistema nervoso, é do sistema nervoso periférico. Essa contração, ela depende de condições ambientais e depende de condições psicológicas. Então, por exemplo, se você estiver conversando com alguém e a pessoa, a pessoa que tem a íris mais escura é mais difícil de ver. Gente, é por isso que é a janela da alma, mas se a pupila, se a pessoa tiver a íris clarinha assim, ó, olhos verdes, azuis, mel, essa parte escura que é a pupila, bem no centro, ela fica à vista e dá para a pessoa ver a contração e dilatação. Essa pupila, todas as vezes que uma pessoa se agrada pelo que está vendo, ela vai se dilatar, tá? Então, olha só, é por isso que tem um truque, o pessoal usa muito isso na sedução. Quando o cara, o raparigueiro, ele quer seduzir uma mulher, o que ele faz? Ele leva uma mulher para um encontro, por exemplo, à luz de vela. A luz de vela, ou lugar pouco iluminado. O lugar pouco iluminado faz a pupila se dilatar. Então, por inferência, o inconsciente, olha só como é que são as coisas. É como se esbarrasse a ideia de pupila dilatada por conta do ambiente e por causa do prazer que a pessoa está tendo no que ela está vendo. Porque todas as vezes que nos sentimos prazer no que estamos vendo, no momento, na situação, a pupila se dilata. É por isso que quando alguém está no processo de venda, muitos vendedores que são espertos e conhecem de linguagem dos olhos, ele vai observar se a pupila da pessoa se dilatou. Vamos supor, a pessoa está querendo ver carro. Ela começa a olhar lá na concessionária vários carros. De repente, o vendedor percebe que certo carro que ela viu dilatou demais a pupila. Opa! Então tem interesse aí. E aí o vendedor pode trabalhar a venda por conta disso. Entende? Porque teve interesse. E de igual modo, quando a pessoa olha para alguma coisa que a desagrada, naturalmente o que vai acontecer com a pupila? Ela vai se contrair. Entende? Então, por isso que tem lugares que já houve, eu não vou saber aqui agora, mas eu estava até vendo um experimento onde a pessoa montou um esquema de venda de produtos num local com pouca iluminação, porque a tendência da pupila é se dilatar. E aí o que acontece? É como se produzisse mais prazer. Então, é uma inferência isso, pessoal. Então, e é inconsciente, não é consciente. É por isso que vamos supor, se a pessoa vai pegar um empréstimo, e o empréstimo é grande, se ela chegar diante do gerente com óculos escuro, por exemplo, não vai conectar. Não é que o gerente ele entende de linguagem dos olhos e vai querer olhar a pupila, não é isso. A questão é que é uma coisa que parece que já está instalado no meu inconsciente, que eu não devo confiar em alguém do qual eu não vejo os olhos. Então, os jogadores de pôquer tentam enganar com os olhos. Muitas coisas que eu vou falar aqui, tem gente que já sabe, mas assim, de forma inconsciente. E eu vou trazer hoje para a sua consciência o porquê de certas impressões que você tem quando você vê certas coisas no olhar do outro. Deixa eu ver aqui, estão falando aqui, ó. Vou apagar a luz aqui em casa. Isso aí, tá certo. Vou tirar as lâmpadas hoje, Bota aí um climão e arrebenta aí com o marido e com a esposa, hein? Rafa, em cima desse pensamento que academias estão optando por paredes escuras, olha, eu não sei porque não é só academia, né? Tem também igrejas que estão utilizando paredes escuras, existem grandes restaurantes que estão fazendo isso. Então eu não posso te dizer que seja, eu não conheço a estratégia. Mas, até porque se a parede for escura, mas se a iluminação for boa, isso aí não interfere em nada. Tá? Vamos voltar, pessoal, vamos voltar. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Grande Léo Campos, bom dia. Então voltando aqui, pessoal. Aqui essa parte branca já é a esclera. Dessa moça aqui, por exemplo, está direitinha, está aparecendo a esclera do lado direito e do lado esquerdo. Não pode aparecer embaixo e nem em cima. Senão isso pode até revelar transtornos mentais, como a gente vai ver mais à frente, tá bom?
Aqui, olha, já é o canto externo. Lembra que eu botei aqui, olha, A e aqui B. A gente sempre se refere daqui para lá. Mesma coisa a sobrancelha, de dentro para fora. É assim que a gente se refere. Aqui, olha, já são os cílios superiores. A gente viu os inferiores. Aqui já são os superiores. E aqui é a pálpebra superior fixa. Olha lá, ó. Nesse caso aqui é porque a pessoa, conforme vai passando a idade, aqui já deve estar para mais dos seus 40. Então, acaba que a pálpebra superior fixa, ela, pela lei da gravidade, ela acaba caindo, tá? E o que a gente comentou daqueles olhos triangulares é quando essa pálpebra aqui, olha, ela estaria indicando uma pessoa mais aberta, tá? A gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque ela é arredondada. Agora, essa pálpebra poderia ser reta, que aí não. Aí já não é tanta abertura assim. Aí já é pragmatismo. Tá? Então, a forma como a pálpebra cai tem respostas neurofisiológicas. E a pálpebra pode cair aqui, ó. Aí aqui já ficam os olhos triangulares. Tudo isso aqui a gente vai interpretar hoje. Já, já. Grande Armando Bessa, o cabeleireiro das estrelas. Esse é o cara. Gente, não consigo sair da frente do celular. Amando essa aula. Que bom, Idésia. E só está começando, minha querida. Então, agora aqui, pessoal, olha só que interessante. Olha o texto que eu coloquei aqui, ó. Como enxergamos o mundo ao redor? É o que representa os olhos. O que representa? O que representa os olhos nessa leitura? Representa como enxergando o mundo ao redor. Gente, isso aqui você tem que ter em mente, senão você não sai do lugar, tá? O que representa os olhos? Representa como nós enxergamos o mundo ao redor, apesar de também expressar como o mundo ao redor nos enxerga. Olha só, pessoal, começa por aqui para que você não tenha que ficar decorando. A ideia é para você olhar para as pessoas, para os olhos dela e já conseguir entender diversas coisas a respeito dela. Você, primeiro de tudo, tem que entender que olha só, lembra que eu falei da representação da boca? O que a boca representa? Hoje a aula não é de boca, mas eu falei que a boca, ela tem o objetivo de alimentar, objetivo de comunicar e objetivo de receber e dar prazer. Então são esses três principais objetivos da boca. Tá certo? Então, quando a gente olha para a questão dos olhos, os olhos, eles representam como enxergamos o mundo. É por isso, pessoal, que, às vezes, nós olhamos para as mesmas coisas, mas um enxerga uma coisa, o outro enxerga outra. Grande Bio Monteiro! Olha só, Carla Carvalho, bom dia! Rafael Ford, bom dia! Luci, bom dia, nossa, muita gente boa chegando. Mas vamos lá, continuando então, pessoal. Olha que linda essa imagem aqui, ela não está por acaso. Eu botei aqui como uma âncora de memorização para você. Essa aqui, olha, são os olhos como se estivesse refletindo, né, fazendo um reflexo. Esse daqui já é o contrário, tá? Esse daqui já é os olhos revelando o que está do outro lado. Olha que interessante, janela. E eu adoro esse exemplo da janela, sabe por quê? Porque imagina que isso aqui é uma casa, isso aqui é uma casa, sua cabeça é uma casa. E é como se os olhos fossem a janela da sua casa. Imagina que você está dentro da sua casa e você está olhando para a sua janela. Se a sua janela for grande, quanto maior for a sua janela, mais você vai ver o que está do outro lado. Né? Imagina uma janela grandona. Grandona. Você vai enxergar o que está do outro lado. Por exemplo, se você mora numa vizinhança de prédios, você vai ver o prédio da esquerda, você vai ver o prédio da direita, vários prédios na frente, vai ver qual que está mais alto, vai ver qual que está mais baixo. Mas você só vai enxergar isso tudo porque ela é muito grande. Agora, imagine se essa janela fosse pequenininha, do tamanho de um vasculhante, e você está olhando por intermédio dela.
o que você ia enxergar? Você não está nela não, você está assim, ó. É como se ela estivesse afastada de você. Você só vai ver aquilo que está naquele contextozinho ali, né? Naquele pedacinho ali. É essa imagem aqui de baixo, ó. Olha, partindo do princípio que eu estou do lado de dentro, aqui, eu estou aqui, estou olhando para lá, né? Opa, quase que eu derrubei minha água. Estou olhando para lá. Tem duas janelas. Olha o que eu consigo ver. Se essa janela ela fosse maior, eu ia ter um campo de visão maior. Então é isso que a gente vai ver, se não me falha a memória, já começa nos próximos slides já. Isso aí já mostra, já nos dá pista do significado da pessoa que tem os olhos grandes. Tá? Que ela vai enxergar, ela vai ter a tendência a querer enxergar mais. Diferente de quem tem os olhos pequenos. Mas já eu comento sobre isso. Vamos voltar aqui. Então, aqui, olha, é por isso que uns chamam de... deixa eu botar aqui. Hoje eu vou escrever bastante aqui, pessoal. Por isso que você anota ou faz print. Ó. Uns chamam de espelho da alma. Outros chamam de janelas da alma. Então são duas metáforas utilizadas que elas indicam bem o significado. Olha só, aqui é como se estivesse refletindo. Então o espelho não reflete? Isso aqui nos dá a ideia do seguinte, que nós conseguimos perceber o que está se passando com o nosso interlocutor a partir dos olhos dele. Por isso que você olha para a pessoa e você fala, pô, você está triste, né? Estou vendo aí no seu rosto, mas na verdade os olhos indicam muito sobre isso. Quando a pessoa está feliz, mesma coisa, os olhos denunciam. Então, os olhos sendo espelho, porque ele está refletindo nesse momento. Mas os olhos sendo janela, olha o interessante, é quem está dentro como a pessoa vê fora também. Por isso que quando eu falo que, deixa eu ver aqui se está na próxima. Tá, por isso que olha aqui, ó. Quando eu falo que os olhos são as portas de entrada do sistema nervoso central, é por causa disso. Porque nós vamos perceber o mundo a partir da informação que entra. Pelos olhos, pela orelha, pelo nariz, pela boca, pelos sentidos, né? Então, os nossos sentidos, a qualidade da informação que entra, vai determinar como nós vamos construir e constituir as nossas ideias. Como vamos construir o nosso pensamento. Então, por isso que isso, com o passar do tempo, vai moldando quem nós somos. Então, quem você é? Você é a soma de tudo que você viu, ouviu e experimentou. Esse é o teu somatório. Aí é por isso que quando você vai e casa com alguém que viu coisas que você não viu no decorrer da vida, ouviu coisas que você não ouviu no decorrer da vida e experimentou coisas que você não experimentou no decorrer da vida. Mas como ela viu isso, viu essas coisas, ouviu essas coisas, experimentou essa coisa, ela tende a pensar que o mundo é aquilo. Não, mas aquilo é o mundo que ela construiu. Diferentemente, ouviu e experimentou da outra, é totalmente diferente. Aí junta-se esses dois, olha a lenha que dá. Os dois vão querer ter razão, os dois vão querer, vão achar que o outro está errado, só que para um está certo, o outro está errado. O que está certo para um está errado para o outro, o que está errado para um está certo para o outro, mas na verdade é o que a gente chama de cosmovisão, a visão de amplitude do mundo. Então, grande parte disso está naquilo que a gente vê. Por isso que, olha, os olhos são as portas de entrada do nosso sistema nervoso central, alimentando com informações do mundo externo, viabilizando a produção de pensamentos e fluir da imaginação, que é a imagem. Meu Deus do céu, isso aqui, pessoal, você não ouve facilmente por aí, não ouve, pô. Não ouve, então dá valor ao que você está ouvindo aqui, por favor. Vamos lá, você entendeu o que eu acabei de falar? Olha só. Então, alimentando com a informação do mundo externo,
produzindo pensamento. Então, todo pensamento que você produz hoje, que muitas pessoas chamam de crenças, as nossas crenças, né, elas são baseadas em tudo que a gente construiu através do pensamento. E o pensamento, ele não se forma por palavra, ele se forma por imagem, som e sensação. PNL na veia. E anota aí quem está anotando. O pensamento, ou melhor, as crenças são constituídas a partir de imagem, som e sensação. Viu, ouviu e sentiu. Então, olha só, se você quiser anotar isso, olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês, olha. Ó, imagem, som e sensação. Então, imagem é através do que eu vejo. Som é através do que eu ouço. Sensação é a partir do que eu experimento de forma táctil. Então são as sensações. Tá vendo aqui? Quando junta tudo isso aqui, é o que dá a nossa cosmovisão, que é a nossa visão de mundo. Tá? Então, ó, aqui vem pra cá, aqui vem pra cá. Tá certo? Deixa eu ler aqui. O pessoal aqui. Ó, o pessoal que tá vindo aí, ó, André, Meirelle, ó, o Caio assistindo escondido aqui no trabalho. Ah, Caio, eu te entendo, cara. Que aula magnífica. Pô, Caio, obrigado aí pelo carinho, irmão. Opa, quase que eu faço besteira aqui de novo. Vamos lá, continuando. Sócrates perdeu. Não entendi, mas tudo bem. Eu percebo que as pessoas ao longo dos anos vão melhorando espiritualmente, na maturidade, e depois ficam com olhos de bonzinhos, de vovó e de vovô. Ô, Rô Farias, você matou minha aula de ontem. Eu sei que foi por questão de trabalho, de correria da vida. Mas olha só, se você usar esse termo aqui de novo, eu vou te cancelar da internet, hein? Brincadeira, Rô. Mas só uma oportunidade de aprendizado aqui pro pessoal, ó. Ao longo dos anos vão melhorando, ficam com olhos de bonzinho. O que é o olho de bonzinho? Viu como é que a gente sabe identificar? Né? Olho de bonzinho. Eu sei o que é o olho de uma pessoa bonzinha, mas eu só não sei ver como que é esse formato, que é o que a gente vai aprender hoje. Prometo para você. Olha, meus olhos estão abertos. Eu estou enxergando. Eu estou vendo tudo que está aqui na minha tela. Agora eu vou fechar os olhos. Eu continuo vendo. Só que agora eu não vejo a imagem real. Eu vejo a imagem criada. Tá? Presta atenção no que eu vou falar agora. Imagem. Olha a palavra. Imagem. E olha agora. Imaginação. Gente, o que é imaginação? Olha, eu vou botar no quadro para você escrever. Imaginação, aqui ó, tá aqui ó. É imagem fixa ou em movimento. Isso é que é imaginação. O que significa quando eu estou imaginando? Eu estou vendo imagens. Estou vendo imagens, seja fixa ou em movimento. E olha que interessante. Cientificamente, nós, se colocarmos um monte de eletrodos na cabeça e fazermos testes de tomografia computadorizada, olha que impressionante é a nossa biologia. Se nós estivermos com os olhos fechados, colocamos os eletrodos, estamos olhando uma praia, a imagem de uma praia. Agora eu vou fechar os olhos e vou imaginar essa praia. Neurofisiologicamente, as áreas que vão ser pulsadas são exatamente as mesmas. Os testes de tomografia computadorizada vai dar sinais
na mesma região de quando eu vejo algo ou quando eu não estou vendo, mas imagino. Então, cuidado com o que você imagina, porque o que você imagina, o cérebro também entende como real. Ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário, o que é imaginação. Então, por isso, pessoal, se você quer aprender melhor as coisas, se você quer gravar melhor as coisas, se você quer experimentar melhor as coisas, transforme palavras em imagens. Não veja a palavra, sei lá o quê, professor Bronísio. Não veja as palavras quando você fechar os olhos. Veja a minha imagem. Isso vai ser melhor. Eu quero entender melhor sobre atividade tal. Não veja as letras. Sabe por que muita gente não gosta de leitura? Não gosta de ler livros? Gente que não gosta de ler. Por quê? Por que é chato? Porque a pessoa não usa a imaginação. Ou seja, ela não vê o que está escrito. O ideal é que ela se transforme em imagem. Porque quando você transforma o que você está lendo em imagem, numa história, seja lá o que for, essa imagem vai te segurar mais. É por isso que tem gente que gosta de ver livro só com ilustração. Porque a ilustração é a imagem, ela não vai ter trabalho. Só que ela não sabe o poder que a mente dela tem. De pegar, eu estou lendo a palavra pão. Então eu não vou ler a letra pão, eu vou trazer para cá, para o meu cérebro, como um pão, literalmente falando. Isso vai ajudar a assimilar melhor o que significa pão. A Estela falando, perdi o início. Estela, já falamos tanta coisa interessante. Joyce, arrasou, muito boa aula. Valeu, Joyce, obrigado aí pelo carinho. Outra coisa interessante, nossos olhos estão no centro. Eu ainda estou na introdução, hein, pessoal? Tem muita coisa boa ainda, olha. Os nossos olhos estão no centro da cabeça. Então, mediação do sistema límbico, que é o principal responsável pelas emoções, que é o terço médio. Então, olha só, isso aqui inclusive é na morfopsicologia. O nosso sistema límbico, ele fica nessa mediação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso amigo para mostrar a vocês. Olha aqui a mediação do sistema límbico. Tá vendo aqui? Quando pega aqui a direção, ela vem, ó lá, ó os olhos. Olha aqui, ó lá. Tá vendo aqui? No centro. Então, por conta disso, o que acontece? É onde, na morfopsicologia, Julian Gabarri, que é uma autoridade na morfopsicologia, que é a leitura facial mais técnica, ele vai falar o porquê dos nossos olhos serem tão emocionais. Olha que essas informações vão ser de suma importância quando a gente for interpretar, já, tá? Então, porque eles ficam, né, na mediação aqui do sistema límbico, como essa imagem que eu mostrei para vocês, vou botar já. E é por isso que quem tem o terço médio mais apertado, alguém me perguntou isso ontem, isso pode ser um indicativo que a pessoa é menos, ela trabalha menos a questão de amabilidade. Tá? Ela não vai ser do flu-flu, não vai. Diferentemente de quem já tem ou o terço médio mais largo ou mais comprido. Tá? Então, se você perdeu a aula, acho que foi antes de ontem. Gente, quem está perdendo as aulas, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Você vê aqui, o sistema límbico. Eu comentei ontem antes de ontem, sobre o reptiliano, sobre o neocórtex, né? Então agora, pessoal, vamos lá. Papel e caneta aí, porque que vai começar. Então repara aqui, olha. E eu peço que você vai acompanhando aqui em cima, ó. Porque eu vou falar sobre dimensão dos olhos, posição dos olhos, profundidade, direção, aspecto e outros. Então é muito vasto. Eu vou começar então aqui, olha, na dimensão dos olhos, tá? É o que nós vamos ver aqui agora. Então vamos ver aqui, ó, nessa aqui. Então falando em dimensão, tamanho, ela tem os olhos grandes ou tem os olhos pequenos? Então como são os olhos dela? Olhos grandes ou pequenos? Parabéns por essa atitude de compartilhar conhecimento. Sempre, Estela. E quando não é aqui, é lá no YouTube. Meu canal é o maior canal de leitura facial do Brasil. E é só conteúdo,
tá? E não é coisa que se repete. Olha lá, a Carla Carvalho já falou, olhos grandes. Ótimo, perfeito. Estão de parabéns. Mas aí agora, quem fez o curso de métricas aí, que é o primeiro link lá da bio, você sabe por quê? Porque o que acontece? A distância desses olhos aqui, ó, dela, olha, se a gente for colocar, ó, em 5 partes, vamos botar aqui mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Ah lá, ó, tá vendo? Ó, passa da cabeça dela. A gente aprendeu já. Se você não estava na aula que eu ensinei sobre métricas, primeiro link da bio. Aqui, primeiro você tem que entender, ó, que a face, horizontalmente falando, ela tem, ah lá, 5/5. Então eu já sei que passou da cabeça, então são olhos grandes. Teria que bater até aqui, ó, tá? Até aqui. Mas esse é nitidamente grande. Então, qual é o significado? Então, olha só. São olhos, vamos lá, já começa a ver aí, ó. Olhos grandes são olhos infantis. Infantis, anota aí. Isso significa que a pessoa seja infantil no sentido pejorativo? No sentido pejorativo, não. Mas olhos grandes são características de quem conservou característica da infância. Por isso que muitas vezes a pessoa, no que diz respeito a, vamos dizer assim, ao ambiente corporativo, acabou que eu não botei aqui, né? Não vou apagar mais não, tá? Deixa eu botar aqui, olhos grandes, porque tem gente que chega depois. É por isso que muita gente que trabalha no corporativo, elas não são, muitas vezes não são dignas, não é que, veja bem, não é que não são dignas de credibilidade, é porque intuitivamente as pessoas não enxergam nela credibilidade. Por quê? Porque o meio corporativo, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito racional, tá? Você pode ver características assim, olha, ou no setor psicológico, ou no setor de psicologia, ou no setor de RH, você vai ver pessoas assim, com os olhos maiores. Você vai ver pessoas, muitos terapeutas com olhos assim, tá? Terapeuta mesmo, raiz, que faz terapia, porque hoje em dia tem muito psicólogo, psicanalista, que trabalha em outros meios, como dando aula e tudo mais, né? Porque esse olhar aqui é um olhar de quem expressa, expressa livremente as emoções. Olha lá. Pessoal, diz pra mim, tá dando pra compreender do jeito que eu estou escrevendo aqui, pessoal? Tá dando pra compreender? Porque minha letra é meio zoada. E eu também não posso demorar muito escrevendo, senão daqui a pouco... Então, olha só. Quem tem os olhos grandes, dificilmente vai conseguir esconder as emoções. Ah, beleza, ô Joyce. Eu vi aqui. Então foi você. Seja bem-vinda. Maravilha. Então, beleza. A Joyce já sinalizou aí que dá para ver bem, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Se a pessoa expressa livremente as emoções, se ela ficar triste, dificilmente ela vai esconder. Se ficar feliz, dificilmente vai esconder. Pode chorar muito facilmente. Então, no meio corporativo, dependendo do setor, ela pode ser vista como uma pessoa fraca. Entendeu? Não é que ela seja fraca, é porque ela acaba expondo muito mais as emoções dela do que deveria. Olha, pessoas com essas características aqui, olha, ela camba muito bem para a arte, né? Por quê? Porque a arte, ela não depende de racionalidade. Ela é a imaginação livre, fluindo livremente. Por isso que essas pessoas, elas vão ser mais passionais. Passionais. O que é passional? São aquelas pessoas que podem levar as coisas muito para o lado emocional. Ela pode se ferir mais facilmente, pode se magoar com facilidade, mesmo que esconda, entendeu? São essas características. Agora, uma coisa boa
É o charme, natural que elas têm. Então, por natureza, são pessoas que elas vão ser identificadas como mais charmosas. Elas vão, querendo ou não, chegar no lugar mesmo que elas não queiram. Sabe quando um bebê ou uma criança chega no ambiente que todo mundo se aproxima, ai que gracinha, não sei o que e tal, vai dar aquela tendência de cuidar. Então, a pessoa com esse tipo de olhar, de olhos grandes, elas vão ter essa característica também, pessoal. Entendeu? Então elas vão chamar a atenção. Da mesma forma, quem tem as covinhas. Aquelas covinhas aqui, ó. Aqui ou no queixo. Mas hoje não é aula de covinha não, tá? Mas a gente pode falar sobre isso no outro dia. Agora, outro ponto importante aqui, olha, é instabilidade. Essa instabilidade emocional pode fazer com que ela mude, né? Ela mude de opinião mais facilmente, ela mude de conceito sobre as pessoas mais facilmente. Então, por quê? Porque os olhos grandes... Ah, e outra coisa que eu não falei, mas eu vou falar já. Gente, esquecendo aqui. Deixa eu anotar aqui que eu não posso esquecer, pera aí. Tá, já anotei. Tá, vamos lá. Então, aqui, e por conta disso, a mente pode ser também mais confusa, tá? Por causa dessa instabilidade emocional. Esses olhos aqui podem expressar mais conexão espiritual. Sabe por quê? Porque olhos grandes não se pegam muito ao lado, vamos dizer assim, não é que não sejam científicas, tá? Mas elas são mais abertas aos subjetivos. Então isso para um lado é bom, por quê? Porque ajuda no lado artístico dela. Porque quanto mais subjetiva for, né, mais intuitiva também a pessoa vai ser. Então essa conexão espiritual, essa questão mais imaginativa, eu posso até escrever aqui também, ó. Deixa eu botar aqui, ó, só para não... Mais imaginativa. Parou aqui, mas dá para compreender, né? Então essa questão de ser mais imaginativa é que dá um poder artístico para ela. Sei lá, seja no desenho, no estilismo, na moda, nas artes plásticas, na música, na dança, porque são coisas que não vai depender de ficar dentro da caixa. Porque olhos grandes, aquela característica infantil, né? O lado bom do lado, né, da questão infantil é que a pessoa não vai se prender a coisas de, vamos dizer assim, de adulto mais, como é que eu posso falar? De adulto mais rígido, com tudo, sabe? Aquelas pessoas que são mais sistemáticas e tudo mais. Definitivamente não é essa aqui, tá? Não é essa aqui. Agora, uma coisa que eu acabei não falando, que olhos grandes acabam o quê? Olha, busca constante de novos estímulos. Estímulos visuais. Ela fica o tempo inteiro buscando novos estímulos. Lembra? Olhos grandes, janelas maiores. E aí busca... Olha só que interessante. Deixa eu botar aqui para mim. Olhos grandes, lembra da janela? Quem está dentro vê mais conteúdo do que está fora. Olhos grandes, novos estímulos. Mas, em contrapartida, quem está fora também vê o que está dentro. Por isso que eu amo essa ilustração. Porque dá a ideia do seguinte, é por isso que eu botei lá no início ali, ó, que expressam livremente as emoções, não consegue esconder as emoções, tá? Deixa eu ver aqui, tem pergunta. Good morning, bom dia, Patrick Lemos. Nossa, entrou um monte de gente aí, massoterapia, Sueli, Cláudia, um monte de gente boa aí, sejam todos bem-vindos. Então, Juliana, Rafa, posso ter olhos grandes ou médios e, ao mesmo tempo, semicerrados? A aparência de fechado? Claro.
que é um mecanismo de defesa para quem tem os olhos grandes, mas ela sente a necessidade de esconder mais do externo. Ela sente a necessidade de se privar mais, de se mostrar para o mundo. Ela sente a necessidade de colocar o pé mais no material, no tangível. Então tem sim. Eu também sou assim, Juliana. Exatamente. Agora, ainda tem a questão, Juliana, da pessoa que, por exemplo, ela tem dificuldade em lidar biologicamente com luminosidade. Então ela pode fechar os olhos também assim, ó. Tá? Então é uma questão biológica. Mas curiosamente, quando a pessoa ela acaba fechando por conta disso, dois fenômenos podem acontecer, né? Ou vai começar a acontecer da pálpebra como a gente viu aqui, o côncavo começa a aparecer linhas aqui do lado. E é interessante que ela começa a obter características, mesmo sendo por uma questão biológica, mas ela começa a ter características daquela pessoa de olhos cerrados, que a gente vai ver daqui a pouco. E é por isso, pessoal, que quem usa óculos, e óculos aquele a gente chama de fundo de garrafa, né? Que na verdade o óculos para miopia deixa os olhos pequenininhos. Com o tempo, o neurônio espelho, a pessoa vai vendo os olhos pequenos. Sabe o que vai acontecendo? A pessoa vai ficando com característica de quem tem olhos pequenos. Por isso vão ser aquelas pessoas muito mais focadas, chamadas até de CDF. Por quê? Porque elas vão ter mais prazer em lidar com o que está perto dela do que com o que está longe. Tá bom? Juliana, bem-vinda para você aprender conosco a fazer leitura dos seus clientes. Ah! Tá vendo aí? Cláudio Nascimento! Caramba! Bom te ver aqui, meu irmão. Sobrancelhas entrou? Na aula de hoje, não. Ontem eu falei sobre as métricas da sobrancelha. Todas elas assim. Mas não foi interpretação, o que eu estou fazendo agora. Foi só a métrica. Se você quer saber, Juliana, sobre essas métricas, ela tá no primeiro link da minha bio. Tá? Acho que tá com 90% de desconto aí, pessoal. Né? Só não entra quem realmente não quer. Não é por falta de dinheiro que você vai deixar de ser meu aluno. Isso aí. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Pessoal, tá dando para acompanhar legal dessa forma aqui? As palavras, às vezes, ela não finaliza aqui, mas acho que dá para entender aqui É só você ir anotando aí ou tirando print. Tá legal? Então, olha só, é por isso que essa pessoa aqui com os olhos assim vão ser mais versátil, olhar estético, vão ser mais artística, justamente pelas questões que eu já falei, né? O que acontece? Muitas vezes, agora aqui o que eu vou falar não necessariamente é padrão, mas pelo excesso de estímulo visual, a pessoa ela pode estar processando um assunto na cabeça, pensando, aí do nada ela já muda de assunto, aí do nada ela já pode voltar para o mesmo. Então, se você é casado com uma mulher assim, olha, ela vai ser perfeitamente aquela mulher de que começa a falar de um assunto e quando for ver já falou 300 em uma mesma conversa. Porque muito estímulo visual. E lembra, imagem é transformada em pensamento. E o pensamento é equivalente à imagem. Agora, além disso aqui, ela acaba tendo o aspecto de mais simpática, anota aí, e afetuosa. Olha lá, simpática e afetuosa. Vou dizer mais, por outras características da face, ela pode até não ser simpática, mas com a característica de olhos grandes, as pessoas vão enxergar simpatia. Porque o que acontece? Quem olha para um bebê e não sente vontade de se aproximar dele? Principalmente se for como essa aqui, ó. Ela tem olhos grandes e ela tem nariz pequeno, que é outra característica de quê? De quem é bebê. O bebê, eu dei essa aula já aqui, foi ontem, eu acho, que o bebê, ele que o bebê, ele tem nariz pequeno, e quem cresceu, quem se tornou adulto
e manteve o nariz pequeno, né? Claro que tem característica genética. Ah, mas é porque minha mãe também é assim. Minha querida, você é igualzinha à sua mãe, comportamentalmente falando. Ah, puxei porque meu pai também é assim. Minha querida, você então é igualzinho ao seu pai. Meu querido, você também. Ninguém foge a essa regra. E na primeira aula eu falei a diferença de genética e epigenética. Quem manda na biologia, por incrível que pareça, já comprovado cientificamente, não é a genética, é a epigenética. E epigenética está ligada com o ambiente que eu frequento, com a alimentação que eu tenho, com a educação que eu tive, com as amizades que eu tenho. Tudo isso vai definir a minha epigenética. Então vamos lá, vamos voltar. Eu acho que já tá bom, né, de informação sobre olhos grandes, não tá, pessoal? Porque eu poderia ficar aqui até amanhã falando mais coisas sobre olhos grandes, tá? Olha, isso aqui pode ser também, olha. Tá pior aqui. Vamos lá, ó. Aqui, ó, pode ser também ambição, tá? Lembrando, porque não deve confundir ambição com ganância. Agora, por que tem a ver com ambição? Porque os olhos grandes são os olhos que querem ver mais. Você já viu o ditado? Ih, fulano tem olho grande. Então, tá explicado aí a questão do contexto. Mas ambição não quer dizer ganância. Ambição é uma coisa boa, tá, pessoal? Mas isso não quer dizer que quem tem olhos pequenos também não tem ambição. Só que a forma dessa ambição, ela pode mudar, tá bom? Então, mais generosidade, como é mais aberta, entra mais informação, então a pessoa pode acabar sendo mais, como é que eu posso dizer? Ela pode acreditar mais, dar mais crédito no outro, boa tendência a acreditar na ingenuidade do outro, entendeu? Isso aqui mostra mais acessibilidade, mais receptividade, mostra mais, acho que, calma aí, se você... Calma aí. Tá, pronto. Eu tava falando o quê? Mais amabilidade, foi isso que eu tava falando, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Eu acho que já tá bom, já deu pra gente ter uma boa ideia sobre olhos grandes. Então aí, último momento aí pra você bater o print, tá? Que eu já vou mudar de página. Seria como uma janela grande com persianas, né? Ah, calma aí, deixa eu voltar aqui. Nossa, perfeito, gostei dessa tua fala aí, eu acho que o pessoal que está online aí com a gente vai agradecer. Por isso que é importante o ao vivo, né, pessoal, assim, interação, porque vai incrementando. Então, o Juliano, o que acontece? Se olhos grandes, eles são, se representam o que eu vejo mais, tenho mais visão do lado de fora, se os olhos forem grandes, mas estiverem com a janela, se a janela estiver fechada, não adianta nada. Aí entra o que ela falou primeiro, sobre essa questão aqui, olha, a janela está entreaberta. Caraca, perfeito, Juliana, muito obrigado. É como se a janela tivesse meio aberta, e assim é como se a janela tivesse fechada. Que é o exemplo que eu dei, que os olhos fechados podem simbolizar o psicológico fechado para a informação que está diante dela. Eu não quero que essa informação entre, então eu fecho os olhos, tá? E se eu colocar a pálpebra superior intensificando, pior ainda, aí é que eu tô lacrando mesmo. Agora, com relação à persiana, o que o pessoal chama ali de, eu acho que é persiana que o pessoal fala, já são os cílios, tá? Se der tempo a gente fala sobre cílios também. Mas acho que não vai dar não, uma hora dessa eu ainda tô, 9h30, eu ainda tô nos olhos grandes, então não vai dar. Ó o Márcio aí, Márcio Marques, seja bem-vindo. Janete, bom dia. Karina Lima. Conectune. Vamos lá, vamos continuar então. Aê, pessoal. Agora mudou. Que dimensão. Lembrando que nós estamos falando aqui, ó, olha aqui em cima, ó. De dimensão, olha a parte que está acesa. É o azul, ó. Depois vamos falar de posição, profundidade. Conforme der tempo, a gente vai falando disso aqui, ó. Só esse outro aqui tem centenas também não, né? Mas tem muita coisa. Mas aqui estou falando de dimensão, tamanho. Da mesma forma aqui, ó. Dimensão, tamanho.
Então, qual é a dimensão desses olhos aí, pessoal? Então, são olhos. Deixa eu botar aqui, ó. Dimensão. Aqui são olhos pequenos. Olha só como é que o curso de métrica facial faz toda a diferença. Enquanto os olhos grandes, eles mostram sentimentos, aqui, olha, difícil expressar sentimentos. Olha lá, difícil expressar sentimentos. Por quê? Porque os olhos são pequenos, menos entrada de informação. Por isso, pessoal, que a pessoa, quando ela tem os olhos grandes, você consegue enxergar mais. A pessoa fala, nossa, não consigo esconder minhas expressões. Na verdade, quando ela fala não consigo esconder minhas expressões, ela quer dizer não consigo esconder minhas emoções. Esse daqui consegue mais facilmente. Porque ele protege ela, ó, difícil expressar os sentimentos. Em outro ponto também, esse daqui, ele vai ser menos influenciável. Olha lá. Não, tá uma droga isso aqui, gente. Calma aí, deixa eu escrever melhor aqui, ó. Menos influenciável. Olha lá, agora sim, ó. Vocês merecem melhor aí, ó. Então, ó, menos influenciável. É difícil você botar uma coisa na cabeça dessa pessoa. Porque a informação que entra é mais seletiva. Principalmente ele, porque, olha, o aspecto... Ah, não, apesar que não. Deixa eu ver aqui. Não. Mas quando as orelhas são pequenas, intensifica mais ainda. Por quê? Porque aí ele é mais seletivo no que ouve também. Então, se os dois principais canais de entrada de informação são os olhos e o ouvido, né, a orelha, então, minha querida, meu querido, olha, esse aqui vai ser osso, hein? Vai ser carne de pescoço, tá? Porque é menos informação entrando, ela entra com mais seletividade. Olhos grandes não, são olhos de quem busca muito mais informação, tá? É por isso que esse daqui vai ser, quando eu falo que é mente mais forte, né? Então deixa eu botar aqui também, para quem quer anotar aí, ó. Ó, mente forte. É difícil você penetrar mentalmente nessas pessoas. Então, enquanto os olhos grandes têm uma capacidade de ver mais abrangentemente, esse daqui vai ter um olhar muito mais para o detalhe. Aí tem outros elementos, pessoal, lembrando que eu estou falando de olhos. E uma informação sozinha, ela não se sustenta. Você tem que unir olho com nariz, com boca. Então, quem está lá no Clube da Face sabe disso. Tem um dos cursos lá é o Análise de Rosto, onde eu ensino a você juntar todas as informações. Mesclar tudo, tá? Então, olha só. É difícil uma pessoa dessa se incendiar. O que seria se incendiar? Vamos supor... tá muito alto isso aqui, peraí. Vamos supor, você ganha um presente. Você ganha um presente. A pessoa com os olhos maiores, ela tem aquela tendência a fazer uma comemoração mais motivada, né? Mais motivada. Enquanto quem tem os olhos menores, não. Tem a tendência justamente o contrário. Então, às vezes você dá um presente, faz alguma coisa por alguém e parece assim, caramba, fulano nem tchum. Não é que nem tchum. É porque a forma que ele tem de demonstrar a satisfação dele em receber aquilo não é igual. Quem tem olhos pequenos pode manifestar de outra forma. Exatamente, o massoterapia, qual é o seu nome? Se a pessoa tiver orelha pequena e olhos grandes, aí é onde já começa a acontecer o equilíbrio entre quais são os significados dos olhos grandes e quais os significados da orelha pequena. Essas informações, elas se harmonizam. É por isso que muitas vezes, tem até vídeo meu lá no YouTube já que eu mostro na prática, artistas que eu analisei, que tem características divididas. Então, quando isso acontece,
o desafio é maior, tá, o massoterapia? Bota seu nomezinho aí. Porque o que acontece? Um item só, de repente, se harmoniza com um todo. Quando você for ver testa, quando você for ver cabelo, quando você for ver mandíbula, queixo. Então, às vezes, a informação dos olhos ela pode se dissipar. Ou, às vezes, a informação das orelhas elas podem se dissipar. É um algoritmo, é justamente o que eu ensino, tá? Pessoal, tem uma galera aqui comigo. Nunca pegue um ponto só da face, como a gente está falando hoje de olhos, e pegue como padrão geral. Porque senão você pode falar assim, nossa, fulano tem os olhos pequenos. Mas ela, quando ela recebe um presente, ela se anima muito. Tá, mas aí você tem que ver porque ela tem os olhos pequenos, mas às vezes tem nariz largo, às vezes tem boca muito carnuda. Então, harmoniza. Tá? Então, eu acho que é por isso que a Alcione está aqui. Porque eu acho que a Alcione, ela não gosta de estudar a parte da frente do rosto. Ela gosta de estudar o perfil do rosto. Não é, Alcione? Porque não tem até uma música dela fala, você me vira a cabeça, então se vira a cabeça, vai estar vendo o perfil. O nariz eu falei um pouquinho ontem. Se eu começar a falar outros pontos aqui, o Alcione, eu vou acabar saindo do ritmo aqui, tá? Mas me lembra depois, Alcione, que depois eu te falo, apesar que foi a aula de ontem. Pequenos, nariz pequeno e orelha pequena. Aí eu sei que você é bem seletiva, bem diretiva. É isso aí. Aí já me diz, o Carla Carvalho, que o seu estilo do que você entrega profissionalmente vai cambar muito pro técnico. Olha que interessante, tá vendo? Vamos voltar aqui então, pessoal. Olha só, quanto mais os olhos pequenos forem, mais persistente, né? Mais persistente. Eu falei de mente forte, não foi? Aqui, ó, mente forte. Isso aqui quer dizer que muitas vezes o conceito da pessoa que tem os olhos assim vão ser conceitos fixos, tá? Então pode ter mais dificuldade, tipo assim, para você mudar o conceito dela, você vai ter que provar, não é com firula não. Você vai ter que provar. Porque essas pessoas aqui, olha, lembra? Janela mais fechada, a pessoa vai ter tendência a ser mais reservada, principalmente na sua intimidade. Ela pode, de repente, ser até expressar as coisas, mas talvez ela vai expressar apenas a parte que ela quer que você saiba. A parte que ela não quer que você saiba, ela vai saber não expressar com sucesso, tá bom? Justamente porque são mais comedidas, são mais prudentes. Lembrando que eu estou falando ponto de ancoragem do olhos pequenos, mas tem que harmonizar com o todo, tá? Então pode ter uma tendência aí a serem mais conservadores, tá certo? Quer que eu bote isso aqui? Deixa eu botar isso aqui para o pessoal que tá anotando aí, ó. Olha, conservador. No final eu sempre dou um tempinho para você tirar um print, tá? Para quem tem preguiça. Olha, pessoal, aprende isso que eu vou falar agora. Se você é daqueles que gosta de pegar tudo mastigado, tá tudo pronto, vou esperar ele chegar no final, vou dar o print. Perfeito, não tem problema não. Tem outros que falam, nem print eu vou querer, eu vou fazer logo o curso dele que tem lá e eu pego o material, que inclusive o curso análise de rosto, é isso que eu estou mostrando aqui, é copiar e colar, não precisa nem... copiar e colar, porque já está validado. É o curso mais famoso que eu tenho. Mas vamos supor, mesmo que você pegue lá, pessoal, o nível de aprendizado não é o mesmo de que se você pegar e escrever. Então, por que isso? Porque quando você pega e escreve, muitas conexões diferentes do cérebro estão envolvidas na escrita. É diferente de um print. Que envolvimento cerebral tem num print? Um caminho neural você já resolve o problema. Pessoa que digita, nem digitando, tá? Tem até eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é absurda a diferença das áreas que são estimuladas quando a pessoa digita e quando a pessoa escreve.
O escrever demanda muito mais área cerebral. Então, se demanda mais área cerebral, significa que todos os seus sentidos vão se voltar com mais intensidade para aquilo que você está fazendo e o seu nível de aprendizado vai aumentar. Tá certo? É por isso que os meus livros, eu até mostrei ontem o livro que eu tenho aqui da Valquíria Martinez, olha como é que é o meu por dentro, ó. É tudo riscado. Eu risco tudo, todos os meus livros. Aí a pessoa fala, Bronísio, como é que você consegue lembrar tanta coisa de cabeça? Eu não tenho boa memória não, pessoal. Eu tento fazer o possível para usar recursos cerebrais. É o que eu estou ensinando aqui para vocês. E a aula nem é disso, hein? Então, tenta fazer isso. Tenta riscar. Você está lendo o livro? Risca as partes que você acha mais importante. Achou alguma coisa interessante? Anota ali do lado. Achou que deve tá participando de uma aula? É muito comum. Eu assisto, né, aulas também. Eu sou aluno também de muitos assuntos. Eu tenho o meu caderno, cadê? Tá aqui, ó. Esse é um deles, ó. Eu tenho o meu caderno. Eu estudo com o caderno na mão, pessoal. Aí a pessoa fala, oi? Deixei de ser Gambi, cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vida de gambiarras. Como é que tu sabe disso, cara? Você já leu o livro? Que legal, cara. Eu tô emocionado aqui, ô Barone. Fico feliz, deixei de ser Gambi. É uma linguagem que eu botei lá dentro, um jargão, né? Mas ainda há muito hábito que precisam ser superados. Anoto tudo que vejo. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Beleza. Entendeu, pessoal? Então vamos voltar para a aula. Então eu falei aqui, escrevi aqui para vocês, conservador, não foi? Então, a questão da comunicação também vai ter a tendência de ter comunicação mais direta, tá? Principalmente se os lábios forem finos. Quanto mais fino, com os olhos pequenos, meu Deus do céu, mais direto vai ser. Até para dar, assim, é o tipo de pessoa que, se for trabalhar ensinando, vai ser um ensino muito técnico e muito específico, muito direto ao ponto, porque assim, olha, tem assunto que a gente precisa ir direto ao ponto, mas tem outros que ir direto ao ponto demais a gente não aprende, né? Quem está estudando acaba não aprendendo por causa das nuances do conteúdo, tá? Agora, se a boca for menor, aí vai ter a tendência de ser menos comunicativo, que não é o caso dele, porque a boca aqui ela é maior. Agora, como é que eu sei disso? A partir daquilo que eu ensinei para vocês. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui a régua e vou mostrar aí. Ó. O canto interno da íris. Olha lá, tá batendo direitinho na boca. Ó. Mas quando você olha esse aqui, ó, olha lá, já engoliu a boca. Então a boca é grande. A boca é grande porque se eu traçar uma linha, não vou conseguir fazer certinho, tá? Mas se eu traçar uma linha vindo daqui do canto interno da íris, direto, você vai ver que ainda tem boca para cá, ó. Então seria grande, tá? Mas vamos voltar ao que interessa aqui, que são os olhos pequenos. Então isso aqui, olha, os olhos grandes são pessoas que podem ser mais extravagantes, os olhos grandes. Principalmente se os receptores, né? O que são receptores sensoriais? Tá aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Receptores sensoriais. Ó. Que é o quê? Primariamente são os olhos, nariz e boca. Isso aqui é assunto de morfopsicologia, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Morfo. Tá? Morfopsicologia. Então, receptores sensoriais. Tá, então nariz, olhos e boca. E, secundariamente, as orelhas. Tá? Mas voltando aqui. Então, se os receptores forem grandes, aí, quanto maiores forem os receptores, mais a pessoa vai ter tendência a se exibir, tá? Sendo menores, vai ser o contrário, a pessoa vai ter mais tendência à timidez, ela se fecha, olha que é fechada para o externo. Lembra, porta fechada, janela fechada, basculhante tudo fechado. Então, quanto mais fechada, mais a pessoa vê o externo, mas também mais quem está fora vê o que está dentro. Quanto mais aberto, mais devassado. Então, além da comunicação ser mais direta, elas não gostam de chamar a atenção. Olhos pequenos não gostam de chamar a
atenção. Então, enquanto o olhar do olho pequeno é um olhar de artista, esse daqui vai ser o olhar de cientista. A questão aqui, esse acredita menos, tá? Se o assunto for de muita subjetividade, esse aqui vai acreditar menos. Quem tem os olhos grandes, lembra? Quem estava na aula, quem estava ainda há pouco que eu falei, os olhos grandes eles vão acreditar mais, pessoas com os olhos grandes. Por quê? Porque olhos grandes não se firma dentro de uma caixinha, tá? Para ser cientista, você tem que estar dentro de uma caixinha. Tem métodos, tem processo, tem enquadramentos, tem números, tem comparação. Tudo isso são coisas exatas. E o olho pequeno não. Por isso que quem tem olhos grandes e receptores grandes podem ser até mais desorganizados. Tá? E quem tem os receptores pequenos podem ser mais organizados. Isso que eu acabei de falar não é uma regra, mas é muito comum. Por quê? Porque esses daqui precisam de ordem, eles precisam de processo, eles precisam, né, estar dentro de um plano, tá? Os olhos grandes não. Mesma coisa se refere aos outros receptores. Receptores grandes são mais avoados. Nem sei se existe esse termo. Quem tem os receptores pequenos são mais contidos, certo? E aqui também, porta fechada, menos acessibilidade. Então, se a pessoa tem os olhos pequenos e aquela sobrancelha com ângulo, além de menos acessibilidade, ela também vai ser mais intimidadora. Quanto menor forem os olhos e as sobrancelhas forem retas, aí já é outro conjunto que vai mostrar muito mais racionalidade, muito mais frieza. Quanto maior os olhos e mais arredondadas as sobrancelhas, nossa, você está diante de uma pessoa, aquela amiga, né? Que é para estar junto ali, que vai ser de extrema abertura. Agora, quem tem olhos grandes guarda menos segredo. Por quê? Porque é muita informação que entra. Às vezes essa informação vaza. Pode vazar tanto pelas emoções, como eu falei, ou pela verbalização. Exceto se ela tiver uma boca muito pequena. Tá certo, pessoal? Então vocês estão vendo como é que é um contexto meio amplo? Ó, nós já eu acho que nem vai dar para eu falar tudo. Olha só, pessoal, para quem chegou agora, eu ainda estou em dimensão. Ainda tem posição, profundidade, direção, aspectos e outros. Eu ainda estou em dimensão. E se você está aqui desde o início, você está vendo que eu não fico fazendo firula. É aula chapada. Estou chocada, rosa, bege, muita informação nos olhos. Pois é. E aí, olha que informações valiosas para quem é terapeuta, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com negociação, para visagista que faz dossiê, pessoal de consultoria de imagem, cabeleireiro. Tem um barbeiro, um cabeleireiro, que ele vai fazendo o cabelo da mulher e vai falando, olha, tá vendo aqui, ó, esse corte aqui combina com você assim, porque seus olhos são assim, e esses olhos assim são mais emocionais, então para você quebrar essa emoção intensa que você passa, bota o cabelo mais reto. Deixa eu ver aqui. Depois que comecei a te seguir, me conheci melhor, me respeito mais e entendo como as pessoas me enxergam e me tratam. Nossa, Carla Carvalho, se esse seu comentário aqui, nossa, se eu transformo isso num post, eu acho que, como isso ia me ajudar, gente? Porque o pessoal faz isso, né? Fico feliz, tá, Carla? Meirelle, sim. A Meirelle eu fiz a análise dela, já fiz, há um tempo atrás. Ela ficou perplexa com a análise dela. Por quê? Porque sai coisas que a gente não, assim, a própria pessoa não percebia. Né, Meirelle? Comenta aí pro pessoal que tá aí. Voltando aqui, pessoal, nós estamos em dimensão. Então falamos sobre olhos pequenos. Agora eu vou para posição, tá? Vou agora para posição. Olha lá. Reparou, pessoal? O que é posição? Olha só o tamanho dos olhos. Lembra quem estava na aula de ontem? Entre um olho e o outro, tem que ter a dimensão de um olho certinho.